O célebre ministro inglês Winston Churchill disse: gatos nos olham com superioridade, cachorros nos olham com docilidade, só os porcos nos olham como iguais. Então veja, gatos nos olham com superioridade, cachorros nos olham com docilidade e os porcos nos olham como iguais. Ok. A afirmativa adequada sobre os componentes desse pensamento é, vamos pegar de baixo para cima aqui para ficar mais prático, tá? Os porcos se sentem inferiores a cães e gatos? Veja, há uma relação aqui do ponto de vista do gato em relação ao ser humano, do cachorro em relação ao ser humano e do porco em relação ao ser humano. Mas não podemos tirar disso a ideia de que o porco se sente inferior a gatos e cachorros. Concorda comigo? Porque essa relação de comparação não se dá. A gente tem relação com o ser humano, somente isso. Por isso que eu não posso dizer que os porcos se sentem inferiores a cães e gatos. Eles se sentem iguais, eles olham para o ser humano e se sentem como iguais. Não posso dizer isso. Os cães se mostram superiores aos homens. Quem se vê como superior são os gatos e não os cães. Os gatos se sentem superiores aos cães. Os gatos, eles têm o ponto de vista deles como superiores ao ser humano. Não tem uma relação com o cão, beleza? Por isso, não é uma escala comparativa que a gente pode tirar desse texto. Os olhares dos gatos e dos cães se assemelham? Não. Gato com olhar de superioridade e cachorro com docilidade. Não se assemelham não, fora. Aí entra a alternativa A. O olhar dos porcos mostra o ser humano como desprezível. Então vamos tentar entender aqui. Veja bem, os gatos, eles têm um ponto de vista, eles têm uma relação, o gato é um animal de estimação, e eles têm uma relação de superioridade, segundo o texto, em relação ao seu dono. Tá? Então, mas ele tem uma relação, né, com o seu dono, uma relação, e ele se vê como superior ao seu dono. Beleza? Ok. O cachorro, também animal de estimação, eles têm uma relação com o seu dono, e essa relação é de docilidade. E os porcos, que a gente tem que observar aqui, os porcos, eles são animais de estimação? Não. Os porcos são criados para morrer e eles vão virar alimento do ser humano. Concorda comigo? Então, vamos lá. De certa forma, o gato tem uma relação com o seu dono. O cachorro tem uma relação com o seu dono. O porco tem alguma relação com o seu dono? Não. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai virar alimento. Concorda comigo? Então, ele se iguala ao ser humano, e aí há essa frase aqui, ela tem um cunho crítico ao ser humano, que é aquela ideia de que o ser humano, ele se coloca como desprezível, isto é aquele que não preza por ninguém. É uma visão crítica do ser humano, tá? É essa a ideia. Então, assim como o ser humano não preza por ninguém, o porco também não preza o ser humano. Beleza? É essa a ideia. Então, olha só, os gatos nos olham com superioridade, os cachorros nos olham com docilidade e os porcos nos olham como iguais. Isto é uma crítica ao ser humano. O ser humano despreza outras pessoas. O porco também despreza o seu dono. É essa a ideia. Por isso que o olhar dos porcos mostra o ser humano como desprezível. Então, desprezível, a gente tem originalmente, desprezível é o quê? Digno de desprezo, vil, abjeto, miserável, vergonhoso. Ok. É uma crítica ao ser humano. Isto é, o ser humano não faz caso com outro ser humano, na visão de Winston Churchill. Tá? Ele não dá importância a outro ser humano, ele não preza o outro ser humano. Por isso a ideia de ser desprezível, esta relação. Coisa que o gato tem com o ser humano, coisa que o cachorro tem com o ser humano, mas que os porcos, eles se assemelham ao ser humano, porque o ser humano não dá conta do outro, porque é uma crítica, beleza? É basicamente isso.